Se somos pentecostais, e agora eu falo aos pregadores, se somos pentecostais, quando pregamos a última vez sobre o batismo com o Espírito Santo? Se somos pentecostais, temos falado em línguas todos os dias. Se somos pentecostais, quais são os dons que ordinariamente nós assistimos, nós vemos, nós testemunhamos se manifestarem na igreja do Senhor? Se somos pentecostais, nós o somos integralmente ou somos parcialmente? Em certo país deste mundo, por aí que está um pouco abaixo da Venezuela, em um certo país por aí existem duas formas de ser pentecostal. Nos cultos em que só os crentes estão, então o fogo pode cair solto, sem limites. Mas se tem um prefeito presente, ninguém fala em línguas porque tem um prefeito aí. Há alguma coisa nos impedindo de ser pentecostais? Estamos testemunhando na igreja com frequência o maravilhoso fenômeno bíblico e experimental do batismo com o Espírito Santo? Muitas vezes nos parece que o batismo com o Espírito Santo é algo tão elementar, tão primário, que não cai bem para uma escola bíblica se falar sobre esse assunto. Afinal de contas, vai baixar o nível da escola, falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou falar sobre isto nestes minutos. Receberam uma folha? Como podem ver, está toda a folha cheia com o roteiro, então nós podemos correr sem prejuízo de nosso querido irmão que anota mais devagar, ou que falam mais depressa, eu não sei. Reflexões sobre o batismo com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos repensar o batismo com o Espírito Santo visto negativamente. Podem repetir, por favor, tópico número 1. Há 4 mentiras que estão alardeando por aí. Há 4 declarações inverídicas que estão sendo divulgadas. Houve algum tempo em que só havia, por exemplo, no Brasil, só havia igrejas pentecostais. Estou falando no lado pentecostal, só havia igrejas pentecostais. Hoje há igrejas pentecostais e há igrejas neopentecostais. E as neopentecostais, muitas delas não tiveram a humildade de aprender com quem já estava há mais tempo na experiência e introduziram algumas meias-verdades no seu currículo teológico. Isto já foi um grande mal, um grande perigo, e depois aconteceu o restante do perigo e do mal. Os pentecostais antigos foram buscar com os neopentecostais aquilo que eles não haviam aprendido com ninguém. E às vezes há uma salada, às vezes há uma mescla, uma confusão. E estão dizendo 4 coisas sobre o batismo com o Espírito Santo que não são verdade. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo não é a experiência de salvação. Decididamente ser salvo é uma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. E certamente todos os batizados com o Espírito Santo são salvos. Porque o mundo não pode receber. Se recebeu, é porque está salvo. Agora, nem todos os salvos são batizados com o Espírito Santo. Não é automático, é algo distinto. É só lembrar o caso da igreja em Éfeso. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Eram salvos, mas não eram batizados. Número 2. Não é uma forma de gozo espiritual. Se somos pentecostais e queremos manter os padrões, e queremos manter o mesmo estilo de vida, e queremos manter a mesma fidelidade aos princípios que nós aprendemos e herdamos,
É preciso dizer que quando o irmão está muito alegre, muito alegre, muito alegre, muito alegre, tem mais um batizado com o Espírito Santo. Não. Gozo não é batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo produz gozo. O gozo é um fruto do Espírito. Mas estar alegre, bem alegre, entusiasmado, isto não é batismo com o Espírito Santo. Número 3. Batismo com o Espírito Santo não é a santificação. Este irmão está com a vida tão pura, tão santa, tão devotada a Deus, que ele só pode ser batizado com o Espírito Santo. Não. Inclusive, batismo com o Espírito Santo não é um atestado de santidade. Até se recomenda aos irmãos que acabam de ser batizados com o Espírito Santo que sejam muito vigilantes, porque em seguida ao seu batismo podem vir tentações traiçoeiras para que, depois de haverem recebido o poder, não percam a santidade. Número 4. Batismo com o Espírito Santo não é a segunda vinda de Cristo. Até isto dizem que é. Vamos falar juntos, por favor? 1.1. Todos os que têm o roteiro. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Bom, já sabemos o que não é. E terminar aqui seria algo deplorável, porque se vamos aprender algo, ou se vamos recordar algo, e só sabemos o lado negativo, não aprendemos, não recordamos. O que é, então? 2.1. Batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, subsequente à bênção da salvação. Todas as pessoas que estão neste santuário nesta tarde e que são salvas e ainda não são batizadas com o Espírito Santo, uma boa notícia, podem ser a qualquer momento. Todas as pessoas que são salvas estão aqui e nunca falaram em línguas, uma excelente notícia, podem falar em línguas a qualquer momento, porque se é salvo, todo salvo é um candidato ao batismo com o Espírito Santo. É uma segunda bênção, sim, senhor. Nossos irmãos batistas lá no Brasil, eles foram muito vorazes, eles foram muito impiedosos contra nós durante longos anos, porque rejeitavam absurdamente a possibilidade de haver isto que nós chamamos de segunda bênção. Depois, o espírito que não conhece fronteiras nem barreiras atingiu também o arraial dos batistas, e hoje aqueles que não aceitavam a ideia de uma segunda bênção estão se deleitando na segunda bênção. Graças a Deus. Primeira bênção é a salvação. Não é nada superior à nossa salvação. Não somos batizados com o Espírito Santo para entrar no céu. Somos batizados com o Espírito Santo para viver triunfantemente na terra. Para entrar no céu é salvação. E para ter poder aqui embaixo é salvação com batismo com o Espírito Santo. Você precisa de ser batizado com o Espírito Santo. E o Senhor quer batizar você. Número 2. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder espiritual. Há 3 palavras que definem a situação do homem que vem a Cristo. Número 1, despido. Todo mundo, despido. Não fica bem, não é? Então vamos melhorar. Vestido. Ainda não está completo. Revestido. O homem sem Deus está. O salvo sem o batismo está apenas. O salvo batizado com o Espírito Santo, além de não estar despido e além de estar vestido, ainda está revestido. Meus parabéns a você que é batizado com o Espírito Santo, além de vestido, está revestido. E meus parabéns a você que vai receber o batismo, porque vai ser revestido do alto, do poder que vem de cima. 2.3. É um derramamento do Espírito. Atos 10 e 44. A palavra derramar é a senha do batismo com o Espírito Santo do Antigo Testamento. Alguém pergunta, fala-se do batismo com o Espírito Santo no Antigo Testamento? Fala-se, Senhor. Como é que eu posso saber se um texto do Antigo Testamento que se refere ao Espírito Santo fala do batismo? Por exemplo, aquele texto lá de Davi no Salmo 51, ele não se refere ao batismo com o Espírito Santo.
ele se refere à alegria que ele havia experimentado da parte do Senhor. Ele quer uma renovação para a sua vida, mas aquilo não fala nada do batismo com o Espírito Santo. Se você quer identificar os textos do Antigo Testamento que se referem ao batismo com o Espírito Santo, a senha é: se houver a palavra Espírito, se houver a menção do Espírito Santo e houver o verbo derramar, o Antigo Testamento, quando usa a palavra, o verbo derramar, fique tranquilo, derramar o Espírito é algo que começou em Jerusalém no dia do Pentecoste e ainda hoje está sendo derramado, porque é abundante e porque é inesgotável. Glória a Deus. 2.4 é a promessa do Pai anunciada por Jesus. A pergunta muito simples que se faria seria esta: qual é o primeiro texto do Antigo Testamento que aponta com precisão o batismo com o Espírito Santo? Em outras palavras, qual foi o primeiro profeta, qual foi o primeiro escritor da Bíblia que mencionou de alguma forma o batismo com o Espírito Santo? Alguns dizem imediatamente Isaías. Isaías mencionou, mas não foi o primeiro. Então foi Joel. Joel mencionou, mas não foi o primeiro. A primeira pessoa que faz menção ao batismo com o Espírito Santo na Bíblia é nosso irmão Salomão. Provérbios capítulo 1, versículo 23. E como eu posso saber que a palavra de Provérbios 1 e 23 se refere ao batismo com o Espírito Santo? É porque ele traz a senha do verbo derramar. Diz assim o texto, Provérbios 1 e 23. Convertei-vos, pois, pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Evidentemente, Salomão não tinha consciência do que estava falando, consciência plena, consciência escatológica, consciência profética. Ele estava debaixo da inspiração de Deus, ele escreveu, mas ele não estava assimilando tudo, mas ele foi fiel ao que recebia. E aqui há 3 aspectos muito fundamentais de uma teologia pentecostal legítima. Primeira coisa que se espera do pecador é que se converta. A segunda coisa que se espera de um pecador que se converteu e agora é um salvo, é um convertido, é que ele receba o batismo com o Espírito Santo. E a terceira coisa que se espera é que ele, havendo se convertido e havendo recebido o batismo, ele agora seja uma pessoa dedicada a ouvir a palavra de Deus. Por que os irmãos estão aqui nesta tarde? Primeiro, porque são convertidos. Esta é a escola bíblica dos convertidos. E quem não era ontem foi. Esta é a escola bíblica dos que alcançaram o poder salvador de Cristo. Esta é a escola bíblica dos regenerados. Mas nós somos regenerados que queremos alguma coisa mais e alcançamos. É o batismo com o Espírito Santo. E queremos ver alguma coisa mais. É ficar permanentemente nos deleitando em ouvir e aprender. Em aprender e guardar. Em guardar e proclamar. Em proclamar e difundir esta palavra que é viva. Palavra que é viva, a palavra que é santa, a palavra que é eterna, a palavra que é pura, a palavra que é poderosa, a palavra que levanta, a palavra que sustenta, a palavra que guarda, a palavra que é prata, a palavra que é ouro, a palavra que é lâmpada, a palavra que é martelo, a palavra que é verdade, a palavra que é justiça, a palavra que é amor, a palavra que é poder, a palavra que ilumina, a palavra que faz com que nós, de fato, nos aproximemos mais de Deus. Todo crente batizado com o Espírito Santo deveria ser um apaixonado pela Bíblia, porque este é o programa de Deus. Primeiro, converta-se, já me converti. Segundo, receba o batismo, já recebi. Então agora cuide de aprender a minha palavra. Eu estou na escola bíblica. Aleluia. Deu certo? Agora, não somente, como é a primeira vez que está se fazendo aqui a predição do batismo com o Espírito Santo, não é uma redundância, é uma eloquência da sabedoria divina manifestada da seguinte maneira: convertei-vos pela minha repreensão. Derramar já sugere abundância. Derramar já sugere muita água. Mas como se pudesse haver a ideia de que esse derramar é um derramar escasso, então diz aqui Salomão, dando as palavras de Deus: abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Se você é salvo e não é batizado com o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito porque foi Ele que o regenerou. Você tem o Espírito porque foi Ele quem o convenceu. Agora tem uma coisa: por que você vai ficar apenas lavando as mãos nesta água se você pode tomar banho neste mar? E esta é a proposta de Deus para você nesta escola bíblica: derramarei abundantemente do meu Espírito.
Glória a Deus. Nós vamos passar agora ao tópico de número 3. A escola bíblica pode ler, por favor, o título do número 3? 1, 2, 3. A quem se destina o batismo com o Espírito Santo? Se você já se antecipou dando uma olhada, veja que aqui não diz aos santos. Veja que não diz aos perfeitos. Veja que aqui não diz aos poderosos. Se fossem poderosos, não precisariam do batismo. A quem se destina o batismo com o Espírito Santo? Resposta primeira, aos que creem. A maior condição bíblica para receber o batismo com o Espírito Santo não é orar muito. Porque há uns que oraram muito e muito e muito e receberam. E há uns que não oraram quase nada e receberam também. Jesus não lhe batiza porque está pagando sua oração. Jesus lhe batiza porque ele prometeu e você creu. Jesus lhe batiza porque você acreditou que ele lhe batiza. E ele lhe batiza. É por isso que ele vai te batizar. Quem sabe hoje? Quem sabe hoje? Quem sabe agora, enquanto você está ouvindo a palavra do Senhor? Primeiro aos que creem. João 7,37. Aquele que crê em mim. Agora, que forma de crer? Aquele que crê em mim, conforme disse o teólogo Ximenes. Não. Aquele que crê em mim, conforme disse o historiador Aristóbulo. Não. Aquele que crê em mim, conforme disse o cientista Próclito. Não. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Se você conseguir crer em Jesus no padrão da Escritura, o batismo está chegando para você. Se você conseguir acreditar no batismo com o Espírito Santo, seguindo os parâmetros da Bíblia Sagrada, ele está descendo, ele está chegando e você vai possuí-lo. E você veio para esta escola bíblica sem falar em línguas e vai sair falando. E continuará falando porque o Espírito está sendo derramado. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, o batismo com o Espírito Santo se destina aos que têm sede. Isaías 44, versos 3 e 4. Derramarei água. Derramarei. Eu já me lembrei que o verbo derramar sempre sugere o batismo com o Espírito Santo quando está associado à palavra, ao nome do Espírito. É o caso de Isaías 44. Mas Isaías 44 diz: derramarei do meu espírito aos que têm sede, aos sedentos. Derramarei água sobre o sedento. Qual é a intensidade da sede que você tem de batismo com o Espírito Santo? Uma alegação muito pueril, muito insignificante, que já está até saindo de moda. Mas essa alegação houve por algum tempo. Era aquela de que, sabe, eu não estou nem muito desejoso de ser batizada com o Espírito Santo, porque a irmã Procópia foi batizada com o Espírito Santo e ela só vive dando escândalo na igreja. E acho que nem precisa do batismo. Se você aceita esta linha de raciocínio, por que você é salvo se Judas era discípulo de Jesus e foi para o inferno por haver traído? Isto não é desculpa para você não querer ser batizado. Se você não tem selo de ser batizado, porque alguns batizados estão dando escândalo, então também não precisa ser salvo, porque tem uns salvos fazendo uma feiura tão grande na igreja. Ai, meu Deus. Você não é batizado porque fulano procede bem ou procede mal. Você é batizado porque o Senhor Jesus programou isso para a sua vida. Você deve ser batizado com o Espírito Santo porque o céu quer que aqui na terra você seja batizado com o Espírito Santo. Você deve ser batizado com o Espírito Santo porque isso está fazendo falta na sua vida. Não pense que o batismo com o Espírito Santo é um acessório. Eu comprei um carro e eu queria essa calota de ouro. O carro roda com calota de ouro, o automóvel roda com calota de prata, o automóvel roda com calota de bronze, roda com calota de latão e roda sem calota. Batismo com o Espírito Santo não é calota de pneu. Batismo com o Espírito Santo não é acessório. Seu acessório, as coisas funcionam. Batismo com o Espírito Santo é parte integrante do projeto de Deus para a sua vida. Sem batismo com o Espírito Santo, falta poder. Sem o batismo com o Espírito Santo, falta revestimento. Sem o batismo com o Espírito Santo, a unção não é uma coisa que faça parte daquela sua vida. Você vai clamar a Jesus, dizer: Jesus, eu quero. E ele disse: meu filho, pois eu quero mais do que você quer. Receba! Batismo com o Espírito Santo. Primeiro, aos que creem. Segundo, aos que têm sede. Terceiro, aos que pedem. Sabe
Jesus sabe que eu tenho necessidade do batismo com o Espírito Santo. Quando Ele quiser me dar, Ele me dará. Vai morrer seco. Jesus sabe que eu tenho necessidade do batismo com o Espírito Santo. Quando aprouver a Ele, e assim seja feito. Aprove a Ele há 2000 anos que você seja batizado com o Espírito Santo. Mostra a Jesus que a sua sede se expressa através de súplica. Deixa o mundo espiritual perceber que aqui na igreja, aqui na terra, há alguém suplicando ao Pai, porque disse Jesus que o Pai não negará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqueles que lhe pedirem. Quantos podem dizer amém? O batismo com o Espírito Santo é para os que creem, o batismo com o Espírito Santo é para os que têm sede, o batismo com o Espírito Santo é para os que pedem, o batismo com o Espírito Santo é para os que obedecem, dando-lhes o Espírito Santo àqueles que obedecem. Atos 5:32. Já vamos para o tópico número 4. Acho que hoje nem vai precisar de ninguém subir aqui. Número 4. A atualidade do batismo com o Espírito Santo. Pastor Jaziel, eu li um livro aí, o livro dizia que o batismo com o Espírito Santo é verdadeiro, mas é só para o tempo de Paulo. Pois então é para o nosso tempo, porque tem um irmão aí chamado Paulo. Ele estava sentado aqui hoje de manhã. É no tempo dele, é tempo de Paulo mesmo. Esta é uma sutileza, este é um engano, é algo lastimável que se introduziu no seio da igreja do Senhor, e muitos estão perdendo a bênção, porque aderiram a esta equivocada interpretação, a esta equivocada teoria, que na verdade é uma fabulosa heresia. Bem, primeiro, 4.1. Os batismos continuam porque o Espírito Santo não voltou para o Pai. Se o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes e começou a sua obra com o batismo daqueles que estavam ali presentes, e ele não voltou ainda para o Pai, o Espírito Santo continua a ser dado. Se esta tarde aparecessem por aí fora 1000 livros dizendo o batismo com o Espírito Santo não é para os nossos dias, eu teria uma só resposta. O batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias, porque eu recebi o meu batismo. Quantos aqui declaram nesta tarde serem batizados com o Espírito Santo? Eu quero louvar a Deus porque você é batizado. Você pode glorificar e glorificar. Agora, a melhor maneira de glorificar a Deus pelo batismo com o Espírito Santo não é falando francês. A melhor maneira de glorificar a Deus por ser batizado com o Espírito Santo não é falando português. A melhor maneira de glorificar e agradecer a Deus por ser batizado com o Espírito Santo não é falando inglês. A melhor maneira de glorificar a Deus e agradecer-lhe pelo batismo com o Espírito Santo é falando nas línguas que acompanham o batismo com o Espírito Santo. Fique livre para falar em línguas. Fique livre para falar em línguas. Fique livre para falar em línguas. Se somos pentecostais, onde estão as línguas? Se somos pentecostais, onde está o grande, o supremo, o distintivo sinal da dispensação da graça? Em uma certa dispensação, o sinal distintivo era o arco-íris. Em outra dispensação, o sinal distintivo eram as tábuas da lei. Em outra, foi a circuncisão. Mas agora não. Agora o sinal da dispensação da graça não é circuncisão. Tanto que você não é. Agora, o sinal do batismo com o Espírito Santo é outro. O sinal do batismo com o Espírito Santo agora é que você fala em línguas. Ô irmão, tenha prazer em falar línguas. Ô irmão, tenha satisfação em falar línguas. E vou dizer uma coisa, um pequeno segredo sobre línguas estranhas. Um segredo das línguas estranhas é que elas são de 3 tipos. Há línguas estranhas que só são estranhas para quem fala, mas são conhecidas para quem está ouvindo. Há muitos casos de pessoas que falaram línguas, não sabiam o que estavam falando, mas as pessoas, os circunstantes, sabiam, compreendiam. Isto foi o fenômeno do dia de Pentecostes, mas há outros, muitos na história. Agora, há línguas estranhas que a pessoa que fala sempre não sabe. E são estranhas para o que fala, são estranhas para os que estão ouvindo, mas são conhecidas no mundo espiritual. Anjos e até aquela outra raça perigosa também pode saber. Mas eu tenho o prazer e o privilégio de dizer-lhes esta tarde que há um tipo de línguas estranhas que são tão misteriosas, as línguas tão misteriosas, que quando você pronuncia as palavras neste idioma, nem Satanás conhece. E a respeito disto que Paulo diz, fala em mistério,
em mistério. Somente Deus conhece. Eu estou lhe dizendo isto agora, e você é batizado com o Espírito Santo. A próxima vez que você estiver num grande dilema, a próxima vez que você estiver diante de uma situação irreversível aos seus olhos e ao seu entendimento, você diz, desta não dá para escapar. Aqui é demais, demais. E você quer orar, mas você teme orar em português, porque o diabo fez um curso caprichado em português. Você teme orar em francês, porque ele é perito na língua. E você teme orar em inglês, porque ele sabe inglês antes do Dante ali. E agora em que língua você vai orar? Há certas orações que nós podemos fazer em língua estranha, e somente Deus conhece. E é como aquele telefone vermelho que havia no tempo do presidente Kennedy nos Estados Unidos e o primeiro-ministro da Rússia, quando eles falavam, só eles dois que se entendiam. Há um tipo de oração feita em línguas estranhas que os anjos não tomam conhecimento, os arcanjos não sabem, os querubins não acompanham, os serafins não discernem, só você e Deus, só você e Deus, só você e Deus. Por que você não tira proveito? Você diz, mas pastor, o que eu faço para conseguir isto? Somente isto. Peça o batismo com o Espírito Santo, porque você vai falar em línguas, e um dia você vai falar exclusivamente para o Criador dos céus e da terra, seu Pai Celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não falamos em línguas estranhas, porque nós vamos para o céu, porque naturalmente a gente não tem esta ideia de que sejam para lá, porque as línguas que nós falamos aqui, independentemente da sua natureza, a Bíblia diz, Paulo falou, havendo línguas cessarão. Porém, para que servem então essas línguas estranhas? E por que são estranhas? Elas são estranhas por uma razão, porque elas estão acima do seu controle humano. Elas são estranhas porque a sua inteligência não é capaz de percebê-las. Elas são estranhas para que você compreenda que o sobrenatural está em você. Mas é uma coisa muito simples que é bom também dizer. Há algum crente aqui esta tarde que já teve esta experiência? Se você não teve, você tem o direito de pedir a Deus e Ele lhe permite experimentar. Você pode falar em línguas. E se o seu coração sente muita alegria, você diz, eu não sei o que eu estou falando, porque eu estou falando em línguas, mas parece que é uma coisa tão linda. Você diz, Deus, dá para eu saber o que é que eu estou falando em línguas? Dá para eu saber o que é que eu estou orando agora? Eu tenho o prazer e o privilégio de lhe dizer que Deus pode lhe abrir a porta e você interpretar as línguas que você mesmo está orando. Agora, onde está isso? Isso está na Escritura Sagrada. Paulo disse assim, aquele que ora em línguas estranhas, ore também, para que a possa interpretar. É um direito seu de conhecer o que você está orando, quando você está orando em língua estranha. Uma vez eu tive das primeiras vezes que Deus me deu essa experiência, foi uma coisa tão linda. Eu estava começando a orar, e quando eu estava orando em língua estranha, eu senti um gozo tão grande, Jesus, dá para eu saber o que é que eu estou orando? E ele começou a falar-me ao coração, e eu comecei a falar. Falava em língua estranha e depois falava em português. Sabe o que era que Deus estava me dando em línguas estranhas? Uma descrição do céu. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não li jamais em qualquer livro uma descrição tão bonita do céu como aquela que o Senhor me deu nas línguas estranhas. Você está no mundo natural, mas a porta do sobrenatural está aberta para você. Você está no mundo limitado, mas a porta do ilimitado está para você. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, deixa o Senhor te usar. Fala em línguas, fala em línguas. Não precisa falar em línguas na hora que a pessoa está pregando, porque você ganha as línguas e perde a mensagem. Mas é muito bom falar em línguas, você tem o momento da adoração. Adorar a Deus em língua portuguesa é muito bom. Adorar a Deus em língua inglesa, dizem que a língua inglesa é muito boa para adorar. Mas é um momento que você está adorando a Deus e você sente, eu queria uma palavra melhor, Deus. Eu não vou te chamar de reverendo, porque aquele reverendo que fuma, também ele é chamado de reverendo. Eu não queria te chamar de excelência, porque o senador diz que a vossa excelência é o moleque, um falando com o outro. Eu queria encontrar uma palavra melhor. Há uma palavra na língua portuguesa, isso é uma raridade, uma única palavra que eu me lembro na língua portuguesa, que só é usada para Deus.
Toda a palavra que se usa para Deus, se usa para os homens. Alguns usam até para as bruxas. Outros usam para estátuas de madeira pequeninos, que os hereges chamam de santos. Pois bem, mas a verdade é que há uma palavra na língua portuguesa que só serve para Deus. Aí a gente está adorando, e é o verbo magnificar. Não se magnifica coisas, não se magnifica instituições, não se magnifica anjos. Magnificar só assenta para Deus. Mas você vai adorar Deus com uma palavra só? Quando você estiver adorando. Porque adoração é crescente. Você vai adorando, adoração é o imã. Vai atraindo você para perto dele. E chega um momento que eu disse, Deus, eu queria te adorar, mas eu não consigo mais te adorar na língua portuguesa. Deus, o que é que eu faço? Aí Deus, meu filho, vou abrir para ti a porta das línguas estranhas. Eu vou contar um pequeno segredo para você. Pode haver coisa muito boa neste mundo, mas uma das melhores é adorar a Deus em outras línguas. Adorar a Deus. Eu faço votos para que você tenha liberdade para adorar a Deus em outras línguas. E tem mais uma coisa. É muito simples isto, e eu só sei falar coisas simples. A essa altura da vida não dá mais para mudar. É o seguinte, eu não conheço crentes que falem em línguas e murmurem. Agora, em compensação, eu não conheço crentes que murmurem e falem línguas. Ou fala línguas ou murmura. Porque a murmuração faz a pessoa abaixar. O falar línguas faz a pessoa subir. Então, vamos falar em línguas, porque nós somos batizados com o Espírito Santo. Você sabe que agora a doença da moda é o estresse. Estresse. Tem com E e com S, né? Estresse. E tem o estresse. Que, na verdade, um é mais estressado do que o outro. Agora, o estresse. Você, o que é que eu vou fazer? Vai ao psicanalista, vai ao psiquiatra, e tem muitos psi por aí. Aí você vai. Quando chega lá, doutor, já sei, sente aí. Aí você senta. Ok, você senta. Senta aqui. Muito bem. Ok, senta. Ok. Relaxe. Bom, eu não sou muito relaxado, não, mas eu vou tentar relaxar. Ok, estire as pernas. Você estira. Muito bem. Pense agora na sua infância. Ok, muito bem. Não é coisa que é muito agradável, mas tá bom. Pense aí no seu avô. Nunca o conheci. E tá bom. Agora, o momento que eu vou atender outro paciente. E vai para lá. Daqui a 15 minutos volta. Tudo bem? Tudo bem. Pode levantar. Quanto é? $200. Quanto? $200. Você volta mais estressado. Mas $200. Você sabe que isso, eu não tenho nada contra a psicanálise. Aliás, eu não tenho nem contra nem a favor. Muito pelo contrário. Muito bem. Você sabe que o crente não precisava consultar essa gente. Porque no livro de Isaías, no capítulo 28, Deus dá a cura para o estresse. O estresse é doença moderna. A cura é uma medicina antiga. No livro de Isaías, capítulo 28, quem diz que aquilo é isto é o apóstolo Paulo. Lá no livro de Isaías 28 diz assim, olha, diga ao cansado que ele deve falar uma língua de outro povo. E lá em Coríntios, Paulo diz, aquilo que Isaías falou, é essa língua de que eu estou falando aqui dos dons espirituais. Quando você estiver estressado, não pega $200 e vai dar para um cidadão que não lhe dá nem confiança e fica mandando você pensar no seu avô. Não faça isso, não. Você vai para a sua casa, você usa a mesma cadeira que você usaria, você estende suas pernas, você relaxa e começa a adorar a Deus em línguas estranhas. Aleluia, 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 aleluia. Primeira coisa que vai acontecer, os anjos vão entrar e dizer, tá bom, o negócio aqui tá bom, vem mais. Os anjos entram, você vai sentir um ambiente no céu, a atmosfera começa a ficar preciosa, o estresse vai embora porque não resiste à unção, à operação, à invasão do Espírito Santo na sua vida. Deus vai curar seu estresse com línguas estranhas, Deus vai curar este cansaço da sua alma com línguas estranhas. Este é o descanso, está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios, este é o descanso. Descanse nas línguas estranhas. Adore a Deus. Tome um tempinho para falar em línguas que só os anjos conhecem. Tome um tempinho para dizer coisas que só Deus sabe. Tome um tempinho para dizer palavras que você pode saber que com elas está honrando devidamente ao nível de honra que merece o Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Atualidade do batismo com o Espírito Santo. 4.2. Ele não foi concedido apenas aos crentes em Jerusalém.
e não se destina apenas a um período da história. Se fosse, qual seria? O último? O primeiro? O segundo? A igreja de Jerusalém merece mais de Deus do que a igreja em Toronto? Versículo 4.3, ele se destina a vós, vossos filhos, os que estão longe, e a tantos quantos nosso Senhor chamar. Vós, aquela geração. Vossos filhos, a próxima geração. Os que estão longe, os outros continentes. E a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Pessoal da Escola Bíblica de Toronto. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Se fosse apenas para aquela geração, era apenas para vós, nem para os vossos filhos. Vossos filhos já serão a próxima geração. Não, mas meu filho está aqui. Mas a senhora é gestante aí. Quando nascer essa criança, já tem direito à bênção que o Senhor garantiu. A vós e a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. 4.3. Agora vamos ao 4.4. Ele tem sido recebido por milhões através dos séculos. Condições para ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro, haver recebido a Cristo como Salvador. Tem que receber. Nós não somos carismáticos, nós não admitimos absolutamente que o Espírito Santo venha contradizer a palavra de Deus, porque o Espírito Santo que a inspirou, que a revelou, que a iluminou e mandou pôr nela que devemos adorar unicamente o Senhor Jesus, como é que agora ele vai introduzir-se no coração de uma pessoa que está adorando Maria? O Espírito Santo não pode absolutamente contrariar-se a si mesmo. Agora, haver recebido a Cristo como Salvador. Número 2, crer especificamente na promessa divina. Número 3, desejar. Não fique triste comigo, não se machuque com o que eu vou lhe dizer. Mas algumas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo porque o seu desejo não é intenso, porque o seu desejo não é forte. Eles querem mais ou menos ser batizado com o Espírito Santo. Não, você deseja ser batizado mais ou menos. Jesus não está batizando ninguém que está na igreja do mais ou menos. São 3 igrejas que existem no mundo. A igreja do menos e menos, terrível, nós nem queremos saber dela. A igreja do mais ou menos, alguns crentes vêm por aqui e depois saem. A igreja do menos e menos, terrível. A igreja do mais ou menos, oscilante. Agora a igreja do mais e mais. Paulo era dela e eu sou também. A igreja do mais e mais. Você tem que ter mais desejo, mais desejo. Hoje você deve desejar o batismo muito mais que ontem, muito mais que anteontem. Hoje você deve amar o batismo muito mais que no mês passado. Por quê? Porque hoje é o dia que Deus destinou para você. E finalmente perseverar em oração. Agora, para concluir, propósitos do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, se você me diz assim, se eu me convencer agora, neste último tópico, eu vou caminhar forte para o batismo. Então te prepara para falar em línguas, porque está vindo aí. Primeiro, o propósito do batismo com o Espírito Santo. Tornar o crente uma testemunha de Cristo com ousadia e autoridade. O batismo com o Espírito Santo é o selo que o Senhor põe em você. Eu não estou misturando isto com Efésios 1:13. É o selo que o Espírito Santo põe em você e diz assim, minha testemunha. Tem capacidade de pregar, tem poder para pregar, tem autoridade para pregar, tem ousadia para pregar. E se você tem alguma dúvida sobre isto, você vai ver o segundo tópico. O batismo com o Espírito Santo propicia ao crente uma nova dimensão de vida para o salvo. Ei! Conheço você, você é seguidor nazareno. Saliência, viu? Respeito, exige respeito para comigo. Não, você é seguidor do Galileu. Conjuro, não sei nem o que você está falando. Não, até a tua fala denuncia. Este é o retrato do homem que segue a Jesus, que é discípulo de Jesus, mas não é batizado com o Espírito Santo. Veja esse homem, alguns dias depois, após o batismo com o Espírito Santo, subindo lá num caixote assim de querosene, sobe aqui, os anjos estão aqui pé. Varões, irmãos, ouvi, este é quem vós crucificastes e matastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E o povo não resistiu à sabedoria e ao poder com que falavam, como Estevão também. Qual foi a diferença? A diferença que aconteceu neles é a que vai acontecer em você. A diferença se chama batismo com o Espírito Santo. A salvação é um marco divisório entre a vida nova, a vida velha e a vida nova. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um marco divisório entre a vida sem poder e a vida poderosa, 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 poderosa. Por que levar uma vida sem poder se a fonte do poder está presente? Deus seja louvado por isto. 6.3. O terceiro propósito do batismo com o Espírito Santo é abrir a porta
para a manifestação dos dons espirituais. Você gostaria, pastor, o meu grande sonho é profetizar. Então tenha um sonho antes desse. Tenha o sonho de ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo abre a porta para a manifestação dos dons espirituais. Estejamos de pé em nome de Jesus. E agora, o 6.4, de tão especial que é, nós vamos mencioná-lo todos de pé. Leiam comigo, por favor, o 6.4. 1, 2, 3. Equipar a igreja para a tarefa de ganhar almas. Aproveite o batismo com o Espírito Santo e sinta-se equipado para fazer a grande obra de evangelização, que é a tarefa inacabada. À noite, na nossa última palavra, nós vamos mencionar a igreja de Atos dos Apóstolos, o que é capaz de fazer uma igreja batizada com o Espírito Santo. A igreja em Atos dos Apóstolos não tinha a maioria das coisas que nós temos hoje. Só digam sim ou não. A igreja primitiva tinha rádio. Alguns irmãos têm dúvida. Tinha rádio? Ainda alguns têm dúvida. Tira a dúvida deles. Tinha rádio? Todos agora sabem que não havia rádio em Jerusalém. A igreja primitiva tinha televisão, outdoors, folders, internet, Bíblia escrita. Alô? Tem um exemplo, tem uma cópia dela aí. Tinha nem Bíblia escrita. A Bíblia estava sendo feita. A igreja primitiva não tinha a maioria das coisas. Tinha templo. Nem templo tinha. Estava nas sinagogas aí. Tinha púlpito. Serviço de som. Aquela beleza ali, data show ou coisa. Tinha nada. E como é que ela fez tudo? Eles não tinham a maioria das coisas que nós temos hoje. Mas eles tinham uma coisa que nós não podemos deixar de ter: uma unção poderosa, um batismo de fogo, uma ousadia sobrenatural, uma energia que nunca terminava, uma paixão que os consumia e uma graça que era como o oceano no qual todos mergulhavam e faziam obra de Deus com intrepidez, com senso de vitória. Se você é batizado com o Espírito Santo, agradeça a Deus com suas próprias palavras agora. Se quiser, agradeça no idioma dos anjos. Batizados com o Espírito Santo, quantos agradecem ao Senhor? Aleluia, aleluia. Os que não são batizados com o Espírito Santo, querem dar uma palavra de fé, digam: Senhor. Quantos não são batizados com o Espírito Santo, digam: Senhor. Tem mais gente aí. Senhor, eu sei que o meu batismo está chegando. Prepare-se para recebê-lo. Nós vamos certamente sair daqui agora. Vamos sair para algum lugar e voltaremos mais tarde. Neste intervalo entre esta reunião e a outra reunião, você pode ser batizado com o Espírito Santo. A nós que já somos, por favor, nunca nos esqueçamos que nós somos cristãos, nós somos evangélicos, mas tem uma coisinha a mais: nós somos pentecostais. Qualquer pessoa que entre neste santuário, que perceba de imediato que entrou numa igreja batizada com o Espírito Santo. Amém. Eu quero dizer aos irmãos que ainda temos algum deste livrinho. Olha,